Boa noite, boa noite. Boa noite, Jaderson. Vamos lá, já já o pessoal está entrando, a gente vai começar. Começar essa live aqui, falar um pouquinho de mercado imobiliário. Não sei se todo mundo vai ter interesse. Boa, Jaderson. Brava. Gilson, e aí, cara, quanto tempo, hein? Vamos lá, esperar o pessoal entrar. Eu vou falar um bocado hoje sobre mercado imobiliário, falar algumas histórias, contar algumas histórias aí de experiência profissional, experiência de vida. Isso é importante. Eu vou ter como convidado um grande amigo, ele foi meu corretor idos de 2006, mais ou menos 2005, 2006, e hoje ele tem empresa no Ceará, Juazeiro do Norte, mora lá, tocando a vida, enfim, e a grande vantagem que a gente tem é que a tecnologia aproxima as pessoas, né? Então, esperar ele entrar aí, falar um bocado de coisa, um bocado de informação aí para a gente compartilhar. Muita história, humano. Ô, humano, quanto tempo, humano? Aí, um fera no mercado imobiliário também. Prazer você estar aqui, humano. Ver se a gente se fala aí por telefone durante a semana. Miller, só fera aqui. Caramba. Só mais experiência de todo mundo aqui, ó. Dá um bocado de tempo, hein? Isso é legal. Esperar o pessoal entrar. Já já a gente vai começar. Esperar o Fagner entrar, o Fagner Canuto. E a gente começa batendo um papo aqui, falar um pouquinho sobre as histórias do mercado imobiliário, contar um pouquinho do que se passou aí ao longo desse tempo aí que eu tenho de profissão. E é sempre bom aí rever os amigos. Entrando Pedro também. Vamos lá, boa noite, Pedro. Luan, boa noite. Esperar aqui o pessoal entrando. Olha aí o Fagner aí, ó. Vamos lá. Esperar ele entrar aí. E aí, Fagner? E aí, Serafim, tudo bom, meu amigo? Tudo bom. Estavam falando um pouquinho de quando a gente trabalhou, idos de 2005, 2006, né? Isso aí, bicho. Exato. E tem umas feras aí assistindo a gente, o Mano, Miller, né? Sem contar os amigos também que vão participando, que não são do mercado imobiliário, mas que vão entrando aí. Isso aí, Mas cara. e aí, como é que você está? Tudo bem? Tocando os negócios? Tudo em paz. Graças a Deus, né? Lá pra cá muita coisa mudou, né? 2005 pra cá, o mercado deu muita reviravolta, né? A gente pegou Muito. altos e baixos aí, mas muito bacana a gente ver aí que essa adaptação e o uso, né, que a gente fez, de repente, daquilo que a gente aprendeu lá atrás, hoje, né? A gente precisa resgatar muita coisa e esse bate-papo vai ser muito bom. Eu convidei aqui também minha equipe, né, que da Imobiliária, a gente tem uma empresa aqui, para Legal. quem não conhece, eu estou em Juazeiro, Ceará, outro mercado bem diferente aí do Rio, mas que está fervendo também, né, começou a verticalizar, começou a ter muito prédio, começou a ter lançamento, e vamos trocar uma ideia bacana aí para Isso melhorar. aí, isso aí. A gente teve aí no início do ano, o mercado começou a aquecer. Fala, Cola Visa aí. Fala, Cola, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos aí. O mercado ele começou bem, acelerando em janeiro, aí entrou em fevereiro, geralmente é um mês um pouquinho mais devagar, né, porque tem carnaval e tal. E março entrou essa questão aí da pandemia, o pessoal já começou a se preocupar e acaba que, querendo ou não, refletiu para todo mundo. Acho que poucos segmentos não foram impactados
de forma negativa, né? Porque alguns foram impactados de forma positiva, né? O Jeff Bezos, que é dono da Amazon, acho que duplicou a fortuna dele. É Mas verdade. no mercado imobiliário afetou muito a gente, né? As pessoas com medo de sair de casa, e eu sempre converso com o pessoal, e ainda tem, né? Tem muita dúvida, né? Muita informação, né? Muita opinião, e muitas vezes a gente fica sem saber. Por exemplo, essa semana, Fagner, governador e prefeito liberaram para abrir comércios, shoppings, aí veio uma determinação, o Ministério Público dizendo que não, aí agora já abriu de novo, então a gente fica entre as decisões políticas, né, e a dúvida, né, que realmente é uma doença que está afetando muita gente e acaba impactando no nosso trabalho, né, as pessoas com medo. Mas o que eu tenho observado, Fagner, é que nesse meio de maio para cá, da metade de maio para cá, as pessoas já estão saindo mais. E eu acho que serviu como um filtro. Por quê? As pessoas que realmente estão indo visitar os empreendimentos com os corretores são pessoas que estão interessadas, né? Não são simplesmente curiosos. E uma coisa que eu sempre falava, né, que existe muito, né, no mercado, é o turismo imobiliário, né? O cliente que quer conhecer os condomínios, quer passear com o corretor, né? Quer que o corretor seja o cicerone dele, e no Verdade, final cara. diz que qualquer coisa liga, né? É isso mesmo. Enfim. Esse aí é uma dor do corretor, né? A gente bota o cliente no carro, o cara roda tudo, né? E se você não fizer ali uma triagem legal no começo, para entender realmente qual etapa na jornada, a gente está falando sobre isso ontem, né? E se não entender qual etapa que o camarada está na hora, você fica rodando, quando vê, né? Pô, gastou tua gasolina, queimou um tempão e não consegue avançar no negócio porque não era aquela hora que ele estava só sondando, então depende. Tem muita coisa básica, Serafim, que a gente fala, a gente trabalhava lá no tempo que a gente ficava malhando no telefone mesmo, porque hoje você tem aquela moda do lead, né, que a gente estava falando antes também. O cara quer o lead quente, o lead fresco, o lead que acabou de chegar para trabalhar, mas, pô, esse cara é uma pessoa que está ali do outro lado, tem que trabalhar, você tem que dar aquele, né, aquele feedback, fazer um trabalho bem corpo a corpo. E eu percebo hoje ainda, né, acho que não sei como é que está aí no Rio, se tem muito isso aí, mas que a questão do imediatismo, né? O pessoal quer pegar o lead, né? Oferece, o cara não quer, o cara quer partir para outro, e daí você torna um relacionamento muito frio, né, com o mercado. Aí o cara, eu vejo, aí vem a queixa da venda que não acontece, né? Mas o cara não está fazendo esse acompanhamento em todas as etapas. É isso aí. Como a gente, né, trabalhou, teve a oportunidade lá de trabalhar junto, eu até confesso aqui que quando eu cheguei no Rio, né, em 2004, eu não estava nem pensando em entrar no ramo imobiliário, né? E eu cheguei no Rio, tava noivo aqui no Ceará, tava pretendendo mudar para lá e ia trabalhar em outra área, porque eu tinha tirado o meu Cresce aqui em 2003 e eu fui para o Rio para trabalhar, né? Eu estudava design e outras coisas que, poxa, estavam na minha cabeça para trabalhar e não consegui vaga. Aí terminei caindo lá no Meia. Eu fiquei trabalhando lá ainda era ética imobiliária, passei aqui um tempinho lá, né? Entrei para fazer um bico, na verdade. Cara, enquanto eu não arrumo nada, eu vou ficar por aqui, né? Fui ficando. Eu vejo que muita gente entra assim no ramo imobiliário. O cara vende carro, o cara vende, sei lá, vende livro, e de repente entra no mercado, vou vender imóvel que a comissão é maior, e pensa que é moleza, né? Pensa que vai entrar, vai começar a vender e, pô, vai mudar a vida, né? E quando ele pega, porque é uma venda que tem, colocar assim nível hard, né? Você tem que, pô, entender, que é um cliente que é uma venda que tem um grau de dificuldade bem maior do que uma venda de produto de varejo, que você está ali vendendo toda hora, né? E você vai partir para um segmento que de repente você passa um mês para poder fazer uma venda quando acontece, né? E ali você tem que estar preparado também para muita coisa. E naquele tempo ali, quando a gente se conheceu lá, eu fiquei observando muita coisa, né? Porque ali eu fiquei, poxa, eu vi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Fiquei ali no MER, né, dei uma passada ali no Caxambi na época também. Aí a Ética virou Brasil Brokers, né? E aí foi onde eu conheci você lá, o Paulo Roberto, aquela galera lá na Barra. E quando eu comecei a ver os lançamentos, comecei a ver coisa do nível Gafisa, Cirela, outros, né, construtoras, né, bem de alto padrão realmente ali, fui ali na Península, aqueles lançamentos ali da Península, da Carvalho Rosque também, e a gente andando aquilo tudo ali, né, e, porra, aquilo ali me acendeu
uma luz diferente. Eu digo, cara, eu preciso entrar nesse mercado diferente. Eu queria, pô, sei lá, ser um profissional diferente e, ao mesmo tempo, eu começava a enxergar, né, aqui na minha cidade, estava começando a ter prédio, né? E eu fiquei, né, imaginando, a gente passou aquele tempão ali, né, que, sabe, a empresa, sei lá, 500 corretores trabalhando, uma concorrência monstra, né, um mercado muito agressivo. E aquilo ali me deu acendeu uma luz assim verde, né, para de repente voltar para cá e começar um projeto aqui. E aquele trabalho de formiguinha, né, eu confesso aqui também que isso aí, né, foi uma grande lição que né, quando eu vi você, eu sempre cito você aqui quando eu faço reunião com a minha equipe, falo, ó, Serafim, cara, Legal. o mentor meu lá no Rio foi esse cara que eu, né, Pô, espelho, legal. cara, e eu admiro muito você mesmo, né, porque eu tô aqui né, nessa live Legal. não, né, você é um cara que tem uma postura, que tem, né, uma forma de trabalhar ali bem coerente, isso aí, né, eu gostei demais de ter essa oportunidade de trabalhar com você, muito sensato, e daí eu falei, pô, quero ter ficou uma referência, né, ficou essa referência para mim também, pô, quero ter uma postura nessa linha, né, e daí eu tive uma frustração, cara, muito grande quando eu voltei para cá, né, eu compartilho isso também com as pessoas, porque quando eu cheguei, eu achava que, pô, eu não vim com a ideia de abrir uma imobiliária, né? Eu não queria abrir uma empresa, eu queria, sei lá, trabalhar para alguém aqui, alguma imobiliária, né? Ser um corretor da equipe e mostrar resultado. E isso não aconteceu, cara, eu não consegui vaga, né, com ninguém, ninguém comprou essa ideia, né? Eu cheguei muito com a faca no dente para trabalhar e ninguém enxergou isso. Aí eu tive que, pô, aluguei um apartamento e comecei ali do zero, né, praticamente. Graças a Deus a coisa aconteceu. Hoje eu tenho um time muito bom, né? Tem alguns que estão aqui na live com a gente aí. Dá um abraço pessoal. Legal. Mas Deus me abençoou muito com pessoas boas ao meu lado, né? E isso aí faz uma diferença muito grande, né? Hoje a gente não tem um time tão grande, mas a gente tem um time que eu considero muito forte, porque são pessoas que eu tenho um carinho um grau até de amizade além do trabalho, porque a gente caminha junto aí com um propósito. Mas é muito legal isso aí. E o mercado, né, essa transposição essa mudança, né, que aconteceu, eu gosto de citar, tem um cidadão aqui na USP, né, o Dado Schneider, que ele fala muito desse comportamento das gerações, né? Você tem, a gente, na nossa mais jovem, a gente não tem internet como tem hoje aí, essa facilidade toda, né? E a velocidade essa galera mais jovem aí, o pessoal vem com muita intensidade também, querendo um resultado muito intenso. E a gente está vivendo um momento onde você tem cliente que tem aquele perfil, né, mais tradicional, e tem o cliente aí, vamos dizer assim, o cliente high-tech, né, que já quer entrar nessa onda de tecnologia, de atendimento, né, virtual, assinatura eletrônica, que já vem nessa vibe aí, toda nova. E a gente ficou no meio do caminho, né? Você tem que saber um pouquinho lá do que é o antigo, e tem que saber essa nova aqui para adaptar, né, entender a situação e caminhar. Isso aí hoje eu acho que é um grande desafio para a nossa geração. É verdade. É verdade. O que eu brinco muito é que eu falo que o cliente ele só lê até a página 27, ele não lê o manual do comprador, né? Então dá trabalho. E eu comecei na corretagem, eu não caí de paraquedas, né? Eu comecei realmente querendo ser corretor. Claro que eu não pensei no primeiro momento em ser corretor de lançamento. E eu fui comerciante muitos anos e fui trabalhar com fundo de comércio. E depois vi que não era aquilo que eu queria e eu optei por trabalhar com lançamento. Então, quando a gente sabe, e é o teu caso também, Fagner, ao longo desses anos, quando a gente sabe o quanto dói e quanto custa colocar um cliente na mesa, conversar com ele, marcar, ele visitar o empreendimento que você está mostrando, fazer ele ver ali, enxergar aquela oportunidade, fazer ele enxergar não só o apartamento, não só o que ele tá comprando, que ele está gastando ali, que ele está assim, investindo até na família dele. É muito difícil, né? E mesmo assim, às vezes vai, chega na hora, a coisa não acontece. Então, eu sempre comento com os corretores que primeiro, toda vez que atender um lead, que hoje é lead, a gente é da época do cliente, inclusive tem uns amigos aí nos assistindo, que também são da velha guarda, da velha guarda. Legal. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, né? Então,
a gente sabe o quanto custa, né? Porque atrás de cada corretor tem sonho, tem um sonho, tem uma família. E eu respeito muito e sempre respeitei isso. Eu te agradeço até pelas palavras, por eu servir de referência, mas realmente me envaidece muito. Você sempre foi um amigo querido, a gente criou na corretagem uma amizade. Aliás, eu agradeço muito a Deus por isso, né? Posso não ter guardado dinheiro, mas amizades eu guardei sim, com certeza. Só mudou. E, então isso aí que é bacana e a gente fica com história para contar. Então o cliente, muitas vezes, ele dá uma canseira. Aquele cliente prontinho que entra e compra, eu acho que não existe. Não existe. Mas o que eu vejo também é que muitas vezes o corretor não quer ter trabalho, ele não quer ter mão de obra, sabe, ele se frustra. E eu comento muito que a primeira coisa que tem que ter é desapego do resultado. Ora, se você pega um lead, né, que hoje é lead, né, o lead é a pessoa que tem interesse em saber mais daquilo que você está oferecendo. Né? Então, ele não é um comprador. O lead de qualquer segmento, ele é aquela pessoa que tem interesse em saber mais sobre aquilo que você está vendendo. Pode ser apartamento, pode ser chinelo, pode ser carro. Aí vai depender do vendedor, que o corretor é um vendedor, né? Só que tem as nuances de encantador, de querer encantar e de ter que encantar o cliente. Então, quando você leva para ele essa possibilidade dele realizar aquele sonho dele, é que você consegue. Então, tem que ter, primeiro, esse desapego. Você vai falar com a pessoa e cada vez que você conversa com ele, cada palavra, cada frase, você tem que conhecer mais do cliente e também procurar sondar esse cliente e mostrar os pontos que ele está querendo. Não adianta, se ele quer um apartamento de 4 quartos, você oferecer um apartamento de 1 quarto para ele, por exemplo. Se ele quer num determinado bairro, você oferecer em outro. Então, que às vezes acontece, né? O cliente quer um bairro, acaba comprando outro totalmente diferente. Mas essa dificuldade é que ela acontece. Então, a primeira coisa é o desapego, é atender o lead, passar o máximo de informação, conhecer e encantar com os pontos positivos, porque nós, Fagner, acho que você vai concordar comigo, a gente só compra alguma coisa quando a gente vê valor naquilo que a gente vai comprar. Né? Pode ser um apartamento, pode ser um celular, né? Ele tem que ter algum diferencial. Né? Então, aquele diferencial ali, que para uns pode não importar, mas para outros pode importar. Por exemplo, hoje eu estou à frente do comercial de uma construtora, que um dos diferenciais é ter água quente na torneira da cozinha, nas torneiras da cozinha e dos banheiros. Para muitas pessoas pode não fazer diferença, mas para alguns clientes faz essa diferença. Então, o corretor ele tem que conhecer o detalhe, que é justamente o detalhe que vai encantar e vai fazer acontecer a venda. Tem total sentido o que você está falando. E isso acontece muito, né? O cliente vem às vezes se torna até chato, né? O cliente vem com o pedido ali bem pré-formatado, e o cara quer insistir, de repente ele caminhar numa linha diferente, e você termina causando aquela, né? Tem até aquela história, né? Você não tem uma segunda chance de causar a primeira impressão, né? E aí você já vem com essa postura chata, de repente, de querer empurrar qualquer coisa para o cliente, aí você deixa de ter valor, né? Deixa de ser interessante para ser interesseiro e já causa N bloqueios aí na cabeça do cliente, que já vem, né? Ele já vem ali pensando, pô, o cara vai querer me vender, então ele já vem praticamente na retaguarda, né? Quando ele entra no stand, né? Enxerga o cliente como um cheque ao portador, né? Pois um cheque ao portador, né? É daí para frente. Aí você vem, e aí quando o cliente, né, chega para a gente, hoje a gente está no mercado aqui na região, o mercado eu considero até bom, né, em função, até com as dificuldades, pandemia, a gente percebeu que também o isolamento, né, faz com que as pessoas percebam mais a importância de ter uma casa boa, né? E eu acho até esse momento muito especial para o corretor falar isso para o cliente. Cara, é importante você ter uma casa boa, porque esse fato, né, que eu nunca vivi uma situação como essa, pandemia, isso aí é totalmente novo, mas isso pode se repetir, né? A gente não vai torcer para isso, mas isso pode acontecer. E a tendência
que é agora com as pessoas trabalhando em home office, as pessoas precisando estar mais tempo ali em casa, né? A gente precisa destacar mais isso, né? Participei também de uma live recente com algumas construtoras falando sobre isso, né? Tem muita gente formatando produto aí, colocando varandas mais avantajadas, colocando área, né, área de apartamento aí maior, né, área privativa também, porque se você tá ali na sua casa, né, e precisa desfrutar de uma área melhor, para quem faz questão, né, de ter aquilo ali, aquela privacidade mais preservada e ter um espaço bom, o cara vai precisar de mais área. Então, isso aí conflitou bastante com a ideia do compacto, né, que você tem, né, que você tem no centro urbano. Claro, você vai ter coisa mais compacta, mas aquele camarada que quer um padrão mais elevado, né, ele vai investir um pouquinho mais nisso. Então, nosso mercado é muito dinâmico e tem cliente para todo tipo de produtos. Eu vejo muito isso, né? Às vezes eu vejo comentários, a gente fala, isso aqui não vende, né? Isso aí eu falo até assim, cara, isso aí tu não compra. Tu pode não comprar, mas tem um dono aí que vai, né? Tem um dono aí que tá esperando oferecer para ele. Então, todo produto tem seu comprador, né? Não existe essa história do produto ruim, né? Você tem que perguntar, é ruim para quem, né? E aí, a gente tem que ser muito neutro, né? A corretagem, eu já pequei muito por isso, né? De repente, de chegar, ver um produto que poxa, gostar demais do produto, do empreendimento, e às vezes meter a cara só naquilo ali e querer trazer todo mundo para cá porque gostava daquilo ali, mas o cliente não tá interessado nisso, cara. Às vezes quer outro ali que é até mais caro de repente, mas para ele tem vantagens. Então, é entender, como você falou aí, né? Entender qual o sentimento do cliente na hora que chega, né, para o nosso atendimento. Isso aí eu acho que faz total diferença. E uma coisa que a gente via antigamente, né, que eu ainda não percebo isso hoje, Serafim, para ser bem franco, acho que em 2005 a gente trabalhou ali na Barra, e o mercado ele era muito agressivo, né? A gente ligava, pegava ali, né? Pegava o telefone, aquela lista, né, vinha muita coisa fria que você ligava lá, esse cara já morreu, né? Tinha lista que a gente pegava, vender para amor. né, que ligava para 100 clientes para poder às vezes garimpar, né, um contato, dois contatos, e era aquele lead, pô, geladíssimo, cara. Hoje seria aquele contato que a gente pegava no telefone, era um lead geladíssimo que a gente botava para esquentar naquela época, entendeu? A gente pegava aquele cliente, começava a tentar marcar e dava opção para ele, e daí até, né, pô, botava uma machadinha na pedra até conseguir marcar visita. Então, assim, tinha um trabalho, né, eu acho que com mais esforço, a palavra que eu queria falar era essa, mais esforço, realmente. E esse esforço hoje no mercado, esse mercado que está muito imediatista, com muita sedução pelas ferramentas digitais, né? Para quem não me conhece aí, mas eu faço uma especialização em marketing digital. Eu já experimentei várias ferramentas que você possa imaginar, CRMs, né, caros e estratégias aí bem avançadas de SEO, de automação, robô, inteligência artificial. Cara, tudo isso é muito bom, mas isso é ferramenta adicional. Tá? Isso é um acessório a mais. É você ter aquele incremento no teu trabalho, mas aquilo que a gente já fazia, aquilo não morreu, cara. Esse trabalho do corretor, né? Por isso que, né, até eu brinco, eu tenho coloquei lá no meu Instagram, corretor raiz. Cara, esse trabalho mais tradicional de você pegar, pô, visitar o cliente, chegar lá, chamar o cara para tomar um café, né? Criar um relacionamento. Isso aí eu acho que ainda é um caminho, uma veia, né, muito boa para se trabalhar, para a gente poder chegar no momento da venda lá na frente. E essa galera que está chegando nova no mercado, ela vem achando que, pô, vai pegar um lead quente, o cara vai entrar no plantão, vai comprar 1 milhão, ele vai botar 30, 50 mil no bolso, vai ficar rico, e fica lá, às vezes, passa o ano inteiro sem vender nada. Né? Que eu já vi muito corretor que entra no mercado, o cara passa, né, 2, 3, 4, 5 meses, um ano, pô, e fica ali achando que é uma loteria, que de repente vai chegar, né, uma coisa mágica e vai vender, e não é, cara, é preparação, né? Então, a gente percebe muito essa postura, que eu acho que, eu acredito muito, né, por isso que hoje, né, eu agradeço muito a Deus pela equipe. A gente tem uma equipe pequena, mas de pessoas que estão comprometidas ali em fazer o trabalho bem nessa linha, de não querer trabalhar com todo mundo. Eu admiro muitos players do mercado imobiliário, né? O Guilherme Machado, ele fala muito sobre nicho, né? Eu gosto muito dessa ideia também, você trabalhar por nicho, porque
o que vem de tabela você também consegue absorver, mas a gente tem que ter um alvo, né? Isso aí, eu não sei se você sente isso aí. Como é? É, não, é verdade. Você precisa conhecer o cliente e se tem uma coisa que eu posso dizer que o corretor precisa aprender, estudar diariamente, é negociação. Porque Perfeito. tabela de venda você coloca em cima da mesa, você lê para o cliente, ele vai te perguntar quantos metros, quantas vagas, qual o valor de condomínio, o IPTU, ele vai te perguntar coisas que você basta ter um book na mão, um informativo, uma folha na mão com aquilo escrito e você informa. Mas a negociação com o cliente não é para qualquer um. Então, são técnicas, né? Quando você entende esse cliente, percebe o que ele está realmente buscando, o que ele está querendo para a família dele ou para ele, o sonho dele. Uma frase que eu usava muito, já há muitos anos, inclusive na época lá da antiga ética, que era uma época que era de ouro, dava 80 chamadas, 80 clientes. Na época não era lead. Por sábado, dia de sábado, a gente tinha um programa na TV, lembra? Lembro E dava demais. muita chamada, dava muita chamada. Então, quando você tem esse cliente e você entende ele, você fica com muito mais chance de você fazer o fechamento. Porque eu usava essa frase na época, assim, a gente não vende apartamento, a gente realiza sonho. Então, quando você entende que você precisa encantar esse cliente para ele poder vir a fechar negócio com você, é o que faz o diferencial. Mas muitas vezes o que eu vejo no mercado, Fagner, é que o corretor simplesmente quer vender. E todos nós, quando vamos comprar alguma coisa, se tiver um vendedor que enxerga a gente como um cheque ao portador, enxerga a gente como uma comissão, a gente percebe. A gente percebe na hora. Entendeu? Pode ser num shopping, comprando uma camisa, pode ser comprando um carro, ou o que for, ou um apartamento. Então, percebe isso. E você precisa ter essa empatia com o cliente. Né? Você precisa realmente conversar com ele, entender melhor o que ele está buscando, deixar o cliente mais à vontade. Isso você tem muito mais chance de vender. O mercado imobiliário ele tem algumas nuances que você precisa aprender para poder lidar, porque você lida com o ser humano. Então, você vai atender 5 clientes num dia, são 5 clientes diferentes. E eu já ouvi, existe até uma imobiliária virtual trabalhando com locação, né, que é o Quinto Andar, e eles não têm corretores. Né? Os corretores prestam serviço, esse é um aplicativo, é corretor de aplicativo. E vai lá e mostra. Ok, locação, eu acredito que até possa funcionar assim. Mas a venda, se não tiver o olho no olho, que venda é emoção. Então, se não tiver o olho no olho, se não tiver ali o corretor conversando com o cliente, comprando junto com o cliente, se colocando solícito, passando as informações, sem estar afoito para fechar, por mais que precise, e aí esse controle da ansiedade é que é a grande dificuldade para o corretor. Esse controle da ansiedade, o desapego do resultado, ele atender o lead, atender o cliente, levar numa visita, conversar com esse cliente sem demonstrar, por mais que precise, mas sem demonstrar que tem a necessidade urgente daquela venda ali. Porque todos nós percebemos, né? A gente percebe quando tem uma venda para acontecer e o vendedor ele fica em cima ali querendo fechar. Isso acontece diariamente, né? Diariamente. Né? A gente recebe muita ligação, né, de operadoras de celular, então a gente sabe ali a agonia que eles ficam tentando vender para a gente de qualquer maneira. Né? Enfim. É verdade. Esse comportamento a questão do imediatismo, né, e também querer olhar só para o umbigo próprio, né, quando você quer resolver só o seu problema, né, e aí você não cria, né. Eu acho que até na venda, tem que ser a parceria, cara. Você tem que ser parceiro do cliente também. Você tem que ser parceiro do cara, entender, tentar ajudar ao máximo, né? E às vezes quando o cliente chega, né, às vezes pra gente aqui, lá na equipe, a gente tem costume de fazer isso também. O cliente às vezes quer um produto que a gente não trabalha, né? E a gente, poxa, vai lá, é bom, o produto é bom, você pode ir lá comprar, às vezes, né, às vezes a gente não faz parte daquele produto e não ganha
com isso, mas depois eu termino ganhando indicação, porque o cliente ficou satisfeito, queria, né, resolver o problema dele. Eu acredito que tudo tem a gente tem que dar sentido, né, no que você está fazendo, né? E esse relacionamento com o cliente, que você está, né, como você está falando bem aí, né, a gente é uma construção, né, não é à toa, né? Você não começa de repente, né, no primeiro contato, né, e já ganha a confiança do cliente, né? O cliente, quando ele vem de repente, e pode acontecer também, aí vem a questão da loteria, né? O cara, pô, de repente passou na mão de vários corretores, escolheu um produto e chegou lá, de repente, no Verdade. plantão e pegou o cara na vez e comprou, né? Pô, será que você vai querer apostar, vai querer ser essa sorte, né? De repente, de um cara que passou na mão de todo mundo, aí você vai começar a trabalhar nas estatísticas, né? Pô? E conta de água, energia, aluguel, tua despesa não é a mesma, fornecedor lá não vai ficar esperando, né, essa loteria. É E a gente verdade. tem compromissos mensais. A gente tem quem tem realmente assim o desejo de trabalhar sério, não faz da profissão como bico, né? Que a gente vê muito isso, né? O cara trabalha na corretagem, mas tem uma segunda atividade. Já tentei algumas vezes fazer isso. E praticamente assim não tive sucesso, porque você vem trabalhar, né, com o mercado imobiliário, você falou agora aí, né, você atende pessoas diferentes, então você precisa ter Exato. uma concentração também, porque quando você entrevista uma família, você entende todo aquele contexto, você se envolve com aquilo, né? E daí de repente você encontra outra família, outro contexto, né, entender a diversidade, entender, né, qual a situação, se coloca no lugar também e começa a trabalhar para que isso ali, né, se transforme em uma negociação futura. Você trabalha nessa linha, né? E É verdade. tem um material muito bom que eu vi recente também, falando sobre a própria técnica do spin selling, né? Você tem, né, Aham. entender a situação do cliente. Até na negociação a gente vê bem isso, né? Vamos entender qual é a situação do camarada naquele momento. E vem quebrando, né, aquela impressão que já vem programada do cliente de, pô, vou encontrar o vendedor, como você falou aí da camisa, o exemplo, muito bom. A gente vai Aham. encontrar, chega no stand, né, tá lá o corretor e o cara vê como um problema. Então não seja realmente o problema que ele está esperando, né? Seja realmente uma pessoa mais cordial, né? Uma pessoa mais até carinhosa. E isso, eu sei que às vezes, Serafim, eu vou confessar uma coisa aqui, às vezes isso não é tão fácil, né? Porque assim, eu já estou aqui na casa dos 40 e a gente vai amadurecendo um pouquinho para entender, né, que pô, a família quando chega lá, às vezes é um casal jovem que está casando, e pô, ou então a mulher está grávida, e você começa a conectar as informações e já entra no papo ali mais até como conselheiro também, dando um pitaco ali para a pessoa. Isso aí, É uma das vantagens é uma das vantagens da corretagem, né? Você avança na idade e vai ganhando mais credibilidade. vai ganhando um pouquinho de experiência, isso aí, os cabelos brancos vão, É, vão vai ajudando nessa linha, ajudando, né? vai ajudando, E, vai e, essa, ajudando. e esse comportamento aí do profissional, né? Quando eu tive uma sorte muito grande, encontrei você no caminho também, mas antes eu trabalhei no cartório de registro de imóveis, né, por 4 anos. Quando eu saí do cartório, eu trabalhei numa construtora. Aí eu saí da construtora, eu fui para o Rio, aí trabalhei lá na imobiliária, trabalhei lá com vocês, e depois vim abrir uma empresa. Então, eu até falo assim, eu já estou há mais de 20 anos no mercado imobiliário, porque cartório de registro de imóveis, construtora, entrei, Sim. né? Essas experiências profissionais me trouxeram uma bagagem legal, porque praticamente da documentação imobiliária, né, do financiamento, né, imobiliário também, né, para você ter ideia das oportunidades que aconteceram aqui, quando eu voltei daí do Rio, eu fui preposto de um leiloeiro aqui na região e eu fazia execução dos leilões dos imóveis da Caixa, né? E daí isso aí também, né, eu consegui várias pechinchas, aí, imóveis que iam para leilão, e daí eu já vendia também, né, participava dos pregões, e N coisas acontecendo. Então, assim, o nosso mercado ele tem muita oportunidade, né? Às vezes uma avaliação, um contato, eu até falo aqui para a equipe, cara, a venda começa na captação. Se tu pega produto ruim, né, tu não quer vender, tu já está colocando pedra no teu sapato, né? Pô, pega coisa É boa para verdade. vender, né? Começa a ser mais criterioso, faz uma seleção legal, pô, vê a documentação do imóvel, às vezes é uma coisa básica que o cara não está fazendo, o cara pega o imóvel para vender, aí não vai examinar a escritura, né? Aqui a gente já tem um hábito assim, se o imóvel não, a escritura do cara não está embaraçada, eu nem anuncio, Uhum. né? A gente orienta o proprietário, cara, vamos dar entrada aqui, começar a regularizar esse processo, entendeu? E daí a gente expõe, porque a gente perde muito tempo, eu já perdi muita venda com isso, né? No começo, né, a gente vem achando que tudo é dinheiro, aí comecei a Aham. botar placa, quando eu voltei daí, Serafim, eu abri a empresa logo em seguida,
e eu botei placa na cidade inteira, né? Eu achava muito bonito isso. Porra, tem placa em todo lugar. Só que eu corria igual um louco, né? Corria igual um maluco, gastava gasolina e vendia pouco, né? Minha venda era baixa, porque eu não fazia uma seleção boa dos imóveis, entendeu? Então eu paguei esse preço alto, né? Foi um pecado meu, assim, que me custou caro isso. Eu demorei para entender que, pô, eu precisava fazer... Cara, eu trabalhei em cartório, eu preciso examinar a documentação, eu preciso fazer uma coisa também elementar na história, que é a avaliação. Pô, vamos trabalhar dentro do preço do mercado, né? Às vezes vem aquele proprietário com um negócio que querer pedir 300% do que vale o imóvel, aí tem corretor que, pô, só baixa a cabeça e vamos lá, né? Aí entra o barco furado e fica trabalhando, reclamando que não está vendendo, porque, pô, é o produto que está fora do preço, é o documento do imóvel que não está legal, é a captação que o imóvel, pô, o projeto é ruim. Então, tem que ter um trabalho, o básico, né? O básico, se a gente fizer legal, né? Eu acredito muito nisso, dá muito resultado. E as ferramentas aí adicionais são incrementos que ajudam demais, né? Eu não estou falando aqui que o marketing digital é descartável, né? Eu tenho na minha empresa hoje, eu tenho um CRM, né? Eu tenho uma plataforma multicanal também, que a gente consegue falar com o cliente, né? Através de vários canais diferentes, redes sociais, tudo integrado. Isso a gente tem como ferramenta adicional, mas é o incremento, né? O trabalho formiguinha a gente precisa manter para poder colher resultado. E no final, né, sem resultado, né, a gente não consegue significar o que está fazendo. Não, é verdade. As ferramentas que existem hoje, existem uma quantidade muito grande, e a gente está falando por uma delas, né? Isso. E ajuda bastante, o WhatsApp ajuda muito, mas só a ferramenta. Ora, se eu quiser construir uma cadeira, um assento, você pode me dar a ferramenta que for, pode me dar a melhor ferramenta que existe, a melhor serra, o melhor serrote, o melhor formão, mas se eu não souber utilizar, não adianta nada. Pode ser a melhor ferramenta, você pode me dar uma caixa de ferramenta de automóvel, com todas as chaves de boca, todas as chaves de fenda, alicate, tudo. Mas se eu não souber consertar um carro, mexer num carburador, num motor, nem carburador já não existe mais, olha aí, voltando no tempo. Mas no motor, não adianta, entendeu? Então, a ferramenta ela é boa quando você é um profissional competente para utilizar. Não precisa ser nenhum expert, mas você aprender um pouquinho todo dia. Aliás, é a obrigação nossa na vida de aprender todo dia um pouco mais, né? Sendo sempre melhor do que a gente foi no dia anterior. Então, as ferramentas, elas ajudam, sim. Mas, enquanto existir a necessidade de ter emoção, e sempre vai existir, porque nós somos emocionais, nós somos seres emocionais, a gente diz que usa a razão para justificar o que a gente faz, né? Agora, não é? Mas a gente é emocional. Então, a arte do corretor é de encantar. E eu faço muita analogia, quando eu falo de corretagem, eu falo de venda. E a venda, ela pode variar dependendo do produto. Então, por exemplo, as pessoas compram pela vantagem que aquilo ali vai dar a ela, pelo benefício que vai proporcionar. Então, comparando com um carro, ninguém vai comprar um carro, um Corolla zero, pagar, sei lá, 70, 80, 90 mil, vai pagar podendo comprar um carro 1.000 com um valor muito mais baixo. Olha aí, o Sim está falando aí, tem uma Ferrari e não sabia dirigir, é verdade. É isso aí. Então, você tem esses diferenciais. E aí a pessoa que compra, eu vou fazer até um exemplo mais simples, por exemplo, celular. Você olha um celular, ele é R$1.000, olha o outro é R$2.000. Aí você vai, à primeira vista, você diz assim, poxa, eu não vou comprar esse de 2.000, eu vou comprar o de R$1.000, que é metade do preço. Mas quando você começa a ver o detalhe, e se o vendedor do celular for um bom vendedor, ele vai te dizer, olha, esse aqui é 1.000, mas o outro é 2.000, mas o outro tem 3 câmeras, ele tem 128 de memória, e você consegue instalar vários aplicativos, ele é um iPhone, então ele começa a colocar, e as pessoas acabam muitas vezes comprando, investindo num bem
mais caro. É claro que no imóvel vai depender da renda, da capacidade financeira, mas às vezes a pessoa ela se encanta com os benefícios que vai ter. E muitas vezes os benefícios eles são apenas de status, por exemplo. Muitas vezes a pessoa tem um iPhone, eu não estou aqui dizendo que o iPhone ou da tecnologia do Android é bom ou ruim, mas assim, muitas pessoas têm um iPhone por status, mesmo dizendo que é melhor, mas é um status. Então, uma roupa de marca, uma roupa de grife, é status. Um carro, claro, é conforto, um carro mais caro, né? Um investimento maior, mas é status também. Então, nós somos também um pouco daquilo que a gente aparenta ser. E isso aí as pessoas entram nessa. E quando a gente fala de um imóvel, Fagner, quando você conhece, domina bem e entende bem, não adianta você conhecer o mercado todo de uma forma genérica. Você ainda há pouquinho você falou, é o nicho. Então você pega aquele nicho, pode ser o bairro, o teu bairro, ou um determinado padrão de imóvel, e você se especializa. Aos poucos você vai se especializando. Por quê? Aquele cliente, quando chega até você, que quer aquele determinado imóvel, naquela determinada região, naquela determinada faixa de renda, naquela determinada faixa de venda, de preço, você tem muito mais chance de fazer negócio com ele porque você conhece. Porque uma coisa que eu sempre falei para os corretores, olha, não adianta você titubear na hora de dar a resposta para o cliente. O cliente te faz uma pergunta, você precisa saber. É claro que eu digo que existem perguntinhas de vestibular, né? Tem pergunta que o cliente faz, quantos litros leva na piscina, né? Tem pergunta assim. Mas são perguntas de vestibular. E o corretor tem que ter essa habilidade até sair bem de uma situação dessa, às vezes de uma saia justa de uma pergunta assim, né? Quantos centímetros tem o piso? Então tem coisas que às vezes você não consegue responder de pronto. Mas quanto mais detalhes você souber sobre o empreendimento, melhor, porque você vai ter mais chance de sair na frente do que os teus concorrentes, até do que os outros corretores. Você comentou isso ainda há pouquinho também. Existem muitos corretores no Rio de Janeiro, né, no Ceará, em São Paulo, na Bahia. Existem a tua concorrência, o teu entorno, a tua concorrência é muito grande. Então, o profissional que é melhor é o que vai se destacar mais. Entendeu? Por isso que existe algum trauma de certos clientes de descartar o corretor. Muitas vezes é o histórico. E, na boa, geralmente nivelam o profissional por baixo, pela experiência ruim, na verdade? Você já deve ter vivido isso muito. Então, quando o cliente, quando ele fala com você, o primeiro contato que ele tem com você, ele não vai lembrar do bom profissional que atendeu. Ele vai olhar você enxergando como o pior profissional que atendeu ele no passado. E até você começar a mostrar o teu conhecimento, a conversar, passar para ele realmente que você é um profissional diferenciado, até esse momento ele está te nivelando. Então, sair desse ponto comum é que é difícil. Não é fácil. Ser corretor não é fácil, não. Tem que ter disposição, né? Muita, cara. Muita disposição. E isso aí quando a gente começa, né? A gente vê os números são muito atraentes, né? Quando você está iniciando o trabalho. Né? É muito atraente. Você vê produto ali, você faz uma conta na cabeça, que a conta lá da comissão ela é automática do cérebro do corretor. Eu nunca fiz conta de comissão e sempre recomendei de não fazer conta de comissão. Isso é terrível. É terrível. Quando você começa a fazer essas contas, aí você fala, cara, ali vai entre 30, 50, daqui a pouco o cara acha que vai botar 200 mil no bolso do nada, né? E ele acha que é a coisa mais simples do mundo, entendeu? Fazer isso ali. Não entende, é uma venda complexa, né? Venda do imóvel, às vezes tem família que passa a vida inteira para comprar um único imóvel, então de repente você tem que ser esse cara naquela etapa da vida da família para poder fazer o negócio, então é delicado, é um tipo de trabalho que você quando começa, né, vai né, encarando em cada situação, né, as negociações e tem casos, eu já ouvi de cliente, né, que às vezes se recusou a entregar número de telefone para mim,
falando, pô, não vou dar meu número de telefone não, porque eu já tive que trocar o chip do meu celular, porque eu deixei com o corretor, e o cara Caramba. encheu tanto meu saco que eu tive que trocar o número. Então, assim, cara, tem gente que, poxa, É, perde um pouquinho até da decência, sei lá, o cara começa a entrar num nível ali de insistência, né, e de ser chato realmente, que termina denegrindo o negócio. E você falou bem, o cara nivela a profissão por baixo, né? por E, baixo. e daí a gente fica vulnerável a esse tipo de coisa. É como a situação também, né, que eu vejo muito corretor reclamando da história da exclusividade, né? E eu não defendo exclusividade, né, sou um pouco, sou de uma corrente um pouco diferente disso, porque construtora precisa do resultado, né? E ser diretor de uma construtora, se você tá com a equipe ali, o cara não dá resultado, você vai ter que chamar outra equipe, pô, tu precisa vender, a construtora precisa de venda, É né? Não verdade. pode fazer estoque, tem que botar produto para girar, para poder lançar coisa nova, para poder circular. Então, assim, não é interessante para ninguém isso aí, né? E daí, quando você tem, a construtora está lançando o produto, e de repente o cara pede exclusividade. Uma vez eu cheguei aqui, tem um diretor de uma construtora aqui na cidade, enfim, que uma vez eu conversando com ele numa reunião privada, e ele falou assim, cara, eu até dei um exemplo assim, que eu até hoje levo isso para todo lugar. Ele falou, cara, corretor parece nuvem de muriçoca, né? Muriçoca pra gente aqui é um mosquito, né? Parece Aham, nuvem de muriçoca. Tem um lançamento aqui, aí vem todo mundo para cá, né? Aí aparece outro lançamento aqui, aí vem todo mundo para cá, só que esquece esse, né? Então, assim, o cara não faz uma cobertura, né? O cara não trabalha, não sabe dar um feedback para as construtoras, porque, pô, o cara quer exclusividade, mas tem que entregar um resultado. Cara, vamos ver aqui, né, se você pegar hoje, né, lá no CRM, pega lá no teu corretor, cara, quantas visitas teve aqui no empreendimento? Quantos clientes a gente está trabalhando aqui que está, né, em negociação, ou que tem agendamento? Enfim, os números, né, fazem toda a diferença para a gente poder trabalhar e tomar decisão. Se a gente não tem número, né, você fica, pô, cara, se o cara não te apresenta resultado, é porque você entende que ele não está trabalhando. Pô, o cara não entrega um relatório de visita, o cara, pô, não tem proposta, não tem visita, não tem nada, o que é que tá fazendo aqui, né? E quer exclusividade. Aí às vezes esse cara chega para você e quer, pô, dá uma exclusividade que eu vou trabalhar. Não, cara, pô, conquista espaço, né? E eu cito é muito exemplo verdade. aqui, Serafim, que a gente participou de um lançamento lá na Barra, o Rádio Rock Café. Acho que foi com você, claro. A gente estava lá, teve aquela etapa do Qualify da Gafisa, foi o produto da Gafisa, não lembro o nome do produto. Sim. E teve aquele Qualify que estavam vários imobiliários, né? A gente tinha que bater uma meta de visita para poder participar do plantão na venda, no pré-lançamento. Foi. Então, cara, era assim, era uma coisa agressiva. A gente tinha que mostrar resultado, tinha que ter resultado. Não adiantava ter só, né, a marca da imobiliária, pô, a empresa tinha lá 500 corretores para trabalhar, mas a construtora não estava interessada só na quantidade, ela queria resultado. E isso eu vejo um sentido muito grande, porque hoje, né, eu não percebo, principalmente aqui na cidade, eu ainda não vejo isso aqui hoje, em 2020, essa preocupação com metas, né, mais ajustadas. Poxa, vamos fazer o seguinte, cara, vamos trabalhar, fechar um grupo, né? Eu fiz até um estudo aqui, um estudo por observação, e a gente tem aqui tem até um gráficozinho, depois eu vou te passar esse conteúdo, né, onde a gente observou o seguinte: você tem no começo do lançamento, às vezes ali, sei lá, 3, 4, 5 imobiliários que você contrata e cada um com sua equipe para vender, né? E daí você tem aquela equipe exclusiva. Você começa, depois que começa a ter queda na venda, naquele momento que acabou o pico do lançamento, né? E de repente, quando você começa a abrir para o mercado, entra muita gente, o que é que acontece? Muita gente perde foco, porque o cara trabalha o teu produto, né? De repente ele perdeu aquela exclusividade que tinha para poucos, tá? Entra para todo mundo vender, só que todo mundo pode vender, todo mundo pode, mas ninguém vende. Todo mundo tem o produto na mão, pode vender direto, mas não tem resultado, não entrega, porque o cara não tem aquele relacionamento, né? Aquele comprometimento, vou falar a palavra é essa, né? De entregar É resultado para a verdade. construtora. Ele não define nicho, então aquele produto ele coloca no braço para trabalhar, ele vai para a rua, tá? E fica como uma opção, se porra, se tiver chegar um cliente que tiver interesse nesse produto, eu vou mostrar. Mas ele não está fazendo apresentação, né? E cara, eu lembrei agora de uma coisa aqui que eu acho que eu desenterrei uma coisa que agora aqui na memória aqui. Teve um lançamento lá que a gente Puxa, participou, acho que tu vai lembrar que foi o tal do Renovare, né? E a gente andava com CD-ROM, renovar. né? Andava com CD, Aham, andava com CD-ROM para poder ia visitar cliente, né? Eu andei muito com esse CD, cara. E a gente chegava aham. lá,
tinha que torcer para que o cliente tivesse um computador com, com um CD para poder rodar a apresentação. A gente chegava lá, né? E daí botava no computador do cliente, ele rodava, deixava aquele CD com ele, apresentava o produto e tal. Então, assim, era um trabalho de oferta ativa, né? Realmente ativa. Você, pô, tá lá mostrando o produto. Então, cara, vamos pegar esse produto aqui, vamos fazer um trabalho específico para isso, né? Porque se você tem um alvo bem definido, pô, a chance de acertar é grande. Agora, quando tu tem vários alvos, né, pô, tu tá atirando, é igual É verdade. aquele filme lá do Rambo, do Sylvester Stallone, ali é ficção, o cara ele atira para todo canto, acerta todo mundo, Atira ele derruba tudo, né? todo mundo, e ninguém acerta ele, né? E ninguém acerta E ele. Só que na ninguém, vida real, cara, isso é, ali não, né, não não funciona funciona, cara. assim. O que o profissional ele tem que entender é que ele tem que estar preparado o tempo todo. Você puxou aí uma coisa do passado. Eu me lembro que, na época, já tinha passado a época da ética. Eu estava como gerente na Zona Sul, de uma imobiliária na Zona Sul. E a gente tinha um lançamento em Barra Bonita, no Recreio dos Bandeirantes, que na época era chamado de quilômetro 19, se não me engano, quilômetro 18, quilômetro 19, uma coisa assim. Agora acho que era quilômetro 18, olha só. Qualquer lugar que fica no quilômetro 18 é longe, né? Qualquer lugar, né? Quando você fala quilômetro 18, você já calculou ali 18 quilômetros para rodar. E eu lembro que quando os corretores me traziam as negociações, eu falava com o cliente, e eu já tinha um CD, e aí já é da época do CD, eu ainda cheguei a ter muito disquete, mas eu tinha um CD, e no CD eu tinha todas as gravações, tinha gravado no CD todas as toda a documentação, todos os anexos para vender uma unidade. Então o que fazia? Quando tinha o cliente para fechar, eu convidava ele a ir até a construtora e junto com o gerente comercial que tinha, lá na ocasião, sentava lá com ele, negociava com o cliente topava fechar e eu ia para um dos computadores da construtora, colocava o CD que eu levava e rodava a documentação toda, preenchia ali os dados e rodava na hora. Então, se eu fosse esperar o dia seguinte, uma secretaria de vendas, rodar a documentação, né, podia ser que o cliente não quisesse mais, né, porque o travesseiro é inimigo do corretor, né, o travesseiro do cliente é inimigo do corretor. Né, ele vai para casa, bota a cabeça no travesseiro, no dia seguinte não é bem aquilo. Né, e tem alguém que dá opinião, né, sempre tem ali alguém que entra, é o invejoso, é o desanimador, o frustrado, e muitas vezes acaba levando para o cliente algumas informações, a dúvida, leva para ele a dúvida, e ele acaba não fechando o negócio. Então o corretor tem que estar sempre preparado. E eu bato palma quando eu vejo um profissional de vendas, ele levando de ponta a ponta, sem atropelar, mas conseguindo fazer a coisa de uma forma que o cliente vai acompanhando ele. A venda, Fagner, na verdade é como se fosse uma dança, é uma valsa. É 2 para lá, 2 para cá, sem pisar no pé. Se pisar no pé, acabou a venda. E aí você consegue conduzir o cliente até o final. Isso é que é importante, né? Esse detalhe de experiência, de você estar preparado na hora. Né? Hoje eu digo para você, não vou falar que é mais fácil, tá? Mas você consegue ter uma captação de leads, né, de pessoas interessadas com muito mais facilidade do que era na época. Sim, porque na época você tinha o jornal como uma ferramenta, que hoje já foi para o espaço. Né? Você tinha os sinais, né? Você colocava no sinal, tinha o jornal, televisão, algumas construtoras anunciavam na televisão, nem todas, porque sempre foi uma mídia muito cara, folheto na rua. E para você achar esse cliente era muito mais difícil. Hoje, os corretores têm uma possibilidade muito maior de fazer anúncio em Instagram, em Facebook, Google, enfim, tem várias, é o que a gente falou, várias ferramentas que ele pode anunciar ali e captar esse lead. Mas se ele não estiver preparado, se ele não tiver conhecimento daquilo que ele vai fazer, ele vai entrar por um lado e vai sair pelo outro. Vai entrar na planilha dele lá e depois ele vai deletar, porque não vai servir para nada. Porque muitas vezes aquele cliente que
parece que vai comprar, não compra. E às vezes aquele que não se leva muito em conta acaba comprando. E justamente aí é que está a habilidade do corretor, de poder trabalhar com esse cliente, de tirar as dúvidas, de informar, escutar mais, procurar saber mais do cliente para poder dar um atendimento melhor. Eu tenho casos, às vezes, que passa por mim, que vem a documentação de um cliente, e eu pergunto assim, esse cliente está aqui, está dizendo aqui que ele é empresário, qual é o ramo de atividade dele? E não sei, não perguntei. Como você atende, preenche uma ficha do cliente, ele diz que é empresário, e você não bateu um papo, não é perguntar diretamente, né? Mas tem maneiras de você procurar saber mais do cliente. Como você não consegue conversar com ele e saber qual é a profissão? Porque fica muito mais fácil. Quando você conhece mais do cliente, conhece mais da necessidade dele, detalhes, é que você tem mais chance de vender. Você vai saber mais como você vai oferecer. Né? Então, tem que ser o conhecimento, ali, habilidade de conhecer mais o cliente, conhecer ali a pessoa que está ali conversando com você e conhecer também o empreendimento. Essa junção aí é que faz a liga e faz sair a venda. Isso aí, concordo 100%. Né? Eu sei quando você falou da negociação, isso aí, né, o sentido total é exatamente esse, né? Você tem que conectar as informações e às vezes você vê, acho que às vezes quando o corretor está muito verde no mercado, né, o cara tem às vezes até um medo de falar com o cliente, né? De fazer perguntas, né? E a venda é conduzida com perguntas, né, cara? A gente tem que perguntar, tem que entrar às vezes com algumas informações. Claro que no primeiro contato você tem que ser moderado de acordo com entender um pouquinho o perfil do cliente, né, o comportamento dele, mas pô, tem que perguntar, não adianta ficar, né, na retaguarda e com aquelas informações parecendo aquele relatório, né, técnico ali, aquela coisa muito quadrada que você hoje eu vejo muito cliente que chega no stand com muito mais informação do que o corretor, o cara, pô, já viu, às vezes ele quando vai no stand ele já pegou, puxou lá, é muito fácil pegar informação hoje, tem tudo, né, você vai na internet, rapidinho pega tudo, então assim, a gente não tá lá para passar só informação para o cliente, né, tem muita coisa adicional para ser feita e acho que a gente pode até depois marcar para falar mais sobre isso. Foi rápido aqui, já está acabando o tempo, só tem 2 minutos. Já está acabando, aí, né? Já? Só tem 2 minutos. Verdade. Aí. O Instagram vai já derrubar a gente aqui. Pô, rapidinho. Eu vou até agradecer aqui rapidinho, Serafim. Tô com a equipe aí, tá o Leandro, o Wilson, tá o pessoal da Ingest aí, tá até a galera aqui do Ceará que compareceu aí. Eu espero que tenha sido produtivo aí para vocês. E vamos trocar ideia. Eu acho que todo mundo pode contribuir, colaborar para que esse mercado cresça, né? A gente trocando habilidades, né? Todo mundo se ajuda, tanto quem está no mercado aí, e não é quem é mais velho, que sabe mais, essa história aí já morreu, entendeu? Vamos partilhar, que acho que o caminho é esse, né? Tem muita... O caminho está aberto aí, o déficit habitacional, né, está a nosso favor, né? Esquecer um pouquinho do coronavírus, entender que milhões de brasileiros precisam de casa, porque tem muita gente aí que vai comprar pra caramba aí, cara, a gente precisa se preparar para esse momento, né? E agora tem que se aperfeiçoar mais ainda, porque o conceito de moradia é o que você falou, o conceito de moradia ele já está mudando, as pessoas já vão começar a enxergar, isso eu já passei internamente para o pessoal da engenharia e da criação, que a gente vai precisar mudar, porque agora é o conceito do home office. Então, o que antes era o 3/4, vai já virar o 2+1. Aquele 1/4 que você já vai ter ali dentro daquele quarto, já os aparatos para poder ter internet, já ter ponto de TV, ou de internet, ou de computador, enfim, mais tomadas extras, já vai ter que ser diferente desse conceito, que já vai precisar. Isso aí, mas é isso. Pô, muito bom conversar com você, tinha muito assunto. Ó, em termos de se atualizar, eu tinha colocado até aqui, ó, acho que fica ao contrário, né? As 16 leis do sucesso, ó. Sim. Vamos lá, vamos ler, ó, pessoal, aqui, ó, Lei do Triunfo, é o compêndio desse aqui, ó, a Lei do Triunfo, aqui, ó, Napoleão Hill também, ó, fininho. O pessoal tem que estar sempre se especializando. Tem que estudar. Muito bom, agradeço a todos, ó, já está falando, 25 segundos. Pessoal, muito obrigado, Fagner, prazer te rever, cara, valeu, saber irmão. Que você está bem, cara. Felicidade para você, obrigado a todo mundo aí, cola
Colavisa, dando um abraço aí, Eumano, a galera toda. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, sucesso, determinação e muita fé. Tá? Um grande abraço.